Ipa e Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema. 1-2 começando nesta quinta-feira. Chico Santoro não pôde vir hoje, está em Paris. Mas Rafael Santos, que estava no máximo na Aparecidinha, veio falar com a gente. Sam, boa noite, querido. Boa noite, Tião. Foi uma quinta-feira difícil? Triste, pô, muito difícil, cara. Eu acho que foi uma das piores derrotas do Corinthians na história, da recente história, né, na verdade. Então vamos conferir como é que foi isso. Vai, Corinthians! Luizinho, eu sei que é o Santos que normalmente começa falando do Corinthians, mas já procura a narração dos gols do Galo aí pra gente tirar essa história limpa. Ai, Santos. A galera já ouviu muito hoje essas narrações, cara. É verdade. Paulo Guerreiro fez 1-0 e o caldo entornou. Complicado, né, Tião? Que, igual eu falei, cara, acho que foi uma das piores derrotas aí dessa recente, né, cara, história aí do Corinthians. Do Mano Menezes. Essa volta do Mano. Cara, eu acho que um 4-1 ali que ninguém esperava, ainda mais depois dos 2-0 aqui na Arena Corinthians. E fazendo um gol lá e o Atlético só poderia fazer 4. Então, somente a torcida do Atlético acreditava. E os jogadores também, cara. Eu acho que além do Corinthians ter feito um péssimo jogo, cara, eu acho que isso é todo o mérito do Atlético, que jogou uma bela partida, que jogou muito bem, que mereceu a vitória sim. Inclusive, se não fosse o Cássio, que defendeu algumas bolas, eu acho que poderia... com o pé, fantástico. Eu acho que poderia ter sido pior e as únicas pessoas que se salvam aí é o Cássio e o Guerreiro. Não, e o Guerreiro. Não, então, eu ia entrar na questão do Mano. Deixa eu falar um pouquinho, calma, que você tá alterado. Eu sei que você tá desabafando no ar. Tô nervoso. Mas eu imagino, não seria fácil. O ponto que eu quero chegar é: o Mano Menezes foi pra coletiva de imprensa, metade dos jornalistas esperando ouvir: tô fora. Alguns acharam que o Mano nem sairia do vestiário. Houve até uma aposta casada entre jornalistas, tá rolando na imprensa. E não só ele veio, como o Mário Gobi disse que ele fica até fevereiro, que é quando assume o outro presidente do Corinthians. Então vocês vão terminar o Campeonato Brasileiro com o Mano. Domingo tem jogo contra o Inter. É vida ou morte pro Corinthians? Eu acho que pode ser vida e morte aí pra Libertadores, pra tentar essa classificação para uma Libertadores. Dá tempo de cair ainda, não dá tempo de cair? Não, cair Luizinho, não. Só pro Palmeiras, cara. Cadê minha narração, Luizinho? Não tá vindo? O Corinthians pro campo de ataque, Guerreiro conseguiu ficar com ela, bateu pro gol! Essa do Guerreiro não faz graça, Luizinho. Cadê o gol dos caras, meu? Tá triste. E olha o Kleber Machado, né, cara? A narração do gol do Guerreiro Ele é santista. Agora põe a nota de Carlos lá. Essa é uma das razões. Lá no último, lá no final. Foi pra área o Tardelli, Guilherme tocou lá pra dentro, Luan! Esse foi do Luan. Vai lá na frente, Luizinho. Eu quero ouvir o do Ed Carlos. Com a imagem da Marcos Rocha. Tocou a bola um pouco mais atrás, Dátulo. É o último. É o escanteio. É lá na frente. Tá ruim? Tá então beleza. ainda. Vamos. Agora contra o Inter. Mano Menezes tem alguma coisa a provar? O que você acha que vai acontecer? Não, acho que não, cara. Acho que é um adversário muito difícil a ser batido, ainda mais depois desse resultado de ontem. Não digo nada que venha com uma derrota e volte com uma derrota, cara, que realmente é muito complicado, mas eu ia entrar na questão do Mano. Muito se falou do Mano Menezes hoje, que tem que estar fora, que isso e aquilo. Com certeza ele tem culpa nesse resultado, até porque ali, por que ele não colocou mais um volante, por que ele não colocou o Gil? Mas por que o Danilo tá gordo? Por que o Jadson não joga? É culpa do Mano, pô. Então, o cara ganha 600 mil por mês, vai lá e joga bola, amigo. Exatamente, aí que eu ia Pelo amor entrar, de Deus. Quem se o salva Mano tá nisso? escalando o Malcom. Então, o Malcom é pior que o Giovani amarrado, e que já é horrível. Mas aí que tá a questão, o Malcom, por que ele tá sendo escalado, cara? Porque é uma questão de grana, cara, porque ele tem 17 anos, que ele já saiu numa revista especializada lá do ele futebol é bom? europeu. Não, ele saiu numa revista europeu lá, que ele tipo, é um dos destaques, que é uma das promessas do Brasil. Então o Corinthians vai botar ele pra jogar, pra vender, pra fazer dinheiro, entendeu? Só que não é só ele, cara, é todo mundo, cara. O Renato Augusto é uma farsa, cara, que joga um jogo bem e no outro não dá nada. O Renato Augusto no Jair aqui toda segunda-feira ia ter problema. Difícil, viu, cara? Ia ser difícil, não cara. Ia render. Aquele Felipe, zagueiro, cara. Então, eu acho que não é só culpa do Mano. Ele tem muita culpa. Eu acho que eu também não quero ver ele como técnico ano que vem, mas é todo o time ali.
Fora o Cássio e o Guerreiro, cara. Fora o Cássio e o Guerreiro, segura o Ralf e o Elias, porque acabou de chegar. E o Elias e o também. Gil, o Gamarra Negro, né? Então, mas aí entra outra coisa. Por que o Elias e o Gil não jogaram? Tão o Tardelli cansados, jogou. cara. Mas o Tardelli jogou ontem e correu pra caramba. Primeira classe é apertadinho. Por que o Gil? A gente viaja. O Fagner jogou pra fora, o escanteio marcado. Você viu o toque de cabeça pro gol! A emoção do Kleber, tá igual eu. O Thiago Cordeiro até largou o programa. Eu larguei o programa, mandei música, tava em carnaval, parei pra tomar uma cerveja. Mas esse Fagner, cara, esse escanteio foi ridículo, cara, uma bola pra ele sozinho, pô, estoura pra lateral, então o cara me manda pro escanteio, ridículo. O time do Corinthians é ridículo e não é de agora, cara, faz tempo. Tem jogado bem contra alguns times grandes. Mas o Fagner salvou o quinto gol, que ia ser maravilhoso. Mas devia ter feito aquele gol, cara. Ia o Marcos bonito, Rocha, aí o Dunga, aí o mano caía, né? E o Mano Rio, né? Você viu? Você chegou a ver esse lance? Não. Na hora que o Fagner tira, o último lance de jogo, tem uma câmera no Mano Menezes e ele ri. Ele abre um sorriso, assim, sabe? Tipo, não foi gol. Que lance bacana. Que lance bacana, enfim. Entendi. Mas... E eu achei que tava tudo errado. O Atlético Mineiro, que até a Libertadores, quando conquistou com o Ronaldinho Gaúcho, era o time que era igual o Botafogo, sempre perdia no final. E depois dessa Libertadores, eles quebraram a mandinga e diria que são mais favoritos à Copa do Brasil do que o Cruzeiro, que tá na outra chave. Até porque o Cruzeiro, nos últimos jogos, né, podemos ter uma final mineira, entre Cruzeiro e Atlético. O que eu acredito e vou torcer. Não, contra o Santos e contra o Flamengo. Então, já que você citou o nome do glorioso alvinegro praiano, vamos falar do Peixe. Vai pra cima dele, Santos! O Santos goleou o Botafogo nesta quinta-feira, 5-0, jogando no Pacaembu. Botafogo de Ribeirão Preto? Não, o Botafogo do Rio de Janeiro, que ganhou do próprio Corinthians de Rafael Santos no final de semana. O Rafael Santos estava revoltado com a derrota contra o Botafogo, mas achava que ia complicar pro Santos. E aí o Santos enfia 5-0. A fase do corintiano não dá pra querer tirar sarro de ninguém, nem do santista, pra ver como é que tá ruim. E o destaque do jogo, Sam, foi o David Braz, o zagueiro artilheiro. E o engraçado é, 6º gol do David Braz com a camisa do Santos esse ano, que para um zagueiro é mais gol que o Damião no mesmo período, vamos dizer assim. E o David Braz, que até ontem estava desempregado, encostado no Santos, ele era um peso morto. As pessoas ficavam bravas porque trouxeram o David Braz numa troca junto com o Rafael Galhardo, sabe o Rafael Galhardo, do lateral direito? Porque a gente deu o Ibson. O Ibson hoje tá jogando no Sport e não vale R$1. E o David Braz tá brilhando muito. Se eu não me engano, a maioria desses gols foram no Pacaembu, né? Todos eles. Todos, né? No Pacaembu, todos. Né? Ele é o Mr. Pacaembu. Bom, falando sério, o Santos agora pega o Cruzeiro, o Atlético Mineiro pega o Flamengo. O que você espera dessa Copa do Brasil pra gente encerrar esse assunto? Cara, eu acho que o Cruzeiro vem de uma série muito complicada, não sei o que tá acontecendo lá, eu acredito que tem muito por causa dos desfalques do Cruzeiro, mas vem numa série aí que é complicada. De repente pega uma fase complicada e o Santos vem com moral, ganhando de 5-0 do Botafogo. Com o Robinho de volta, porque o Robinho não jogou hoje. Então tem tudo pra ser um jogão, assim como o Atlético Mineiro e Flamengo tem tudo pra ser um jogão. O Flamengo não é aquele Flamengo que todo mundo conhece há muito tempo. É o Flamengo porque quando joga no Maracanã, aquelas 80 mil pessoas do vai meu Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo. A pessoa arrepia, então, o adversário chora. Eu acho que essa semifinal da Copa do Brasil tá bem bacana. Tá cara. Muito legal. Seria melhor com o Corinthians, mas tá bacana, cara. Acho que vai ser, tem tudo pra ser. O Santos não sabe ainda se abre a série na Vila Belmiro ou se encerra na Vila Belmiro, ou será que vão levar pro Pacaembu? Afinal ganharam de 5-0, arrecada mais dinheiro com o Robinho, porque hoje jogou no ataque Geovânio, Gabigol no lugar do Leandro Damião. Leandro Damião foi banco, e na esquerda o Rildo, porque o Thiago Ribeiro tá machucado. E agora volta o Robinho, que estava suspenso. O Robinho foi expulso no jogo de ida, quando o Santos venceu do Botafogo. Esse time com o Robinho, Thiago Ribeiro, Damião de reserva do Gabigol, tem chance de eliminar o Cruzeiro ou não? Tem sim, cara, com certeza. Até pelo futebol que é apresentado. Pintou o campeão, cara. Luizinho, vamos de música. Esse é a Noite de Panela. O Atlético Mineiro, claro. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, morro no canto, todo TV engodo, pronto pro lodo. Futebol, 1-2.
Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Foi fantástico. Neymar Júnior na terça-feira contra o Japão fez os 4 do Brasil. Brasil 4, Japão 0. Ele passou Bebeto, tá voando, tá chegando no top 5 da seleção brasileira, num ranking que tem apenas nos 3 primeiros Pelé em primeiro, Ronaldo Fenômeno em segundo, Romário em terceiro, Zico em quarto. E o Neymar já tá ali babando em oitavo, falando: tem 22 anos, eu vou passar todo mundo, só não passo o rei se for muita mandinga do camisa 10 do Peixe. Lembrando que o Neymar foi o camisa 11 do Peixe. Então, com muita alegria para um santista, mas para toda a nação, né? Ver o Neymar brilhar é sempre muito bom. Cara, eu acho que desde quando o Neymar jogava no Santos, os outros caras que torciam pra outros times gostavam de assistir o Santos por causa do Neymar, cara. Inclusive, aqui eu já tinha falado isso, eu gosto de ver o Santos por causa do Neymar e tal. Agora a gente gosta, né? Tá de brincadeira. Bom, mas o que o Neymar tá fazendo, o que falta pra ele fazer pra ser o melhor do mundo, cara? Ele tem bola pra isso. Tem bola, cara, mas eu acho que é recente ainda, né? A competição é muito grande. Eu acho que o Messi é um baita jogador ainda. O Cristiano Ronaldo tem batido recordes aí atrás de recordes, então eu acho que tá um pouco complicado. Mas ele tem a vantagem de que ele é mais novo. 22 anos. E eu acho que o tempo de duração desses craques hoje em dia tá cada vez menor, porque exige muito a questão física. A aptidão física. Exatamente. E numa temporada você tá arrebentando e na outra você não vai estar tão bem assim, ou por lesão, ou por uma coisa e outra. E eu acho que o Neymar talvez só não passe aí o Pelé, porque a previsão é que ele passe até antes dos 30 anos, né? Sim. É pelo estilo de jogo dele. Vamos ver como que ele vai estar lá beirando os 30 anos, se ele vai estar correndo. Ronaldinho Gaúcho, né? Largo de chope, zoião estralando. Porque é o que aconteceu com o Robinho, Walking Dead, Luizinho. Acontece isso muitas vezes com o jogador de futebol, né? É fácil, não viu o tamanho do Ronaldão? Está uma caixa d'água, meu. Ele era fininho, dentuço, virou parecendo um porco, né? Um coelhinho da Páscoa enorme, e quem gigante. sofreu com isso, acho que foi o Robinho, né? Que isso, o Robinho é um gênio da bola. Não, cara. Mas o Robinho hoje em dia, pra ele dar uma pedalada, é difícil, hein, Tião? É difícil. Robinho aprendeu com Zidane. Mas então, daí ele começa a passar um outro esquema tático. Mas o Robinho ele nunca foi nem próximo a ser citado numa lista com Zico, Romário, Robinho. Sim, mas coitado. hoje o jogo do Neymar, cara, é muita velocidade. Ele entra ali tabelando e tudo mais. De cabeça vai bem, de esquerda vai bem. E lesão, ele foi ter as primeiras lesões agora no Barcelona. E daqui pra frente, como que vai ser? Ganhou peso, 5 quilos de massa e tudo mais. Mas tem tudo pra ser, vou torcer pra que seja. E o ex-Robin do Neymar, né? A dupla Neymar e Ganso. O Ganso fez um golaço essa semana contra o Huachipato. O Michel Bastos fez o primeiro do São Paulo e o Ganso, num cruzamento muito feliz, ele pegou na entrada da área de chapa. Sabe quem me lembrou, Santucci? O Bergkamp. O Bergkamp que fazia uns tapas mágicos, assim, de muita categoria. Exato, cara. Eu acho que se ele estiver jogando essa bola daqui nos próximos jogos e o ano que vem, ele merece uma chance, com certeza, cara. Até porque a gente viu o Felipe Coutinho, por exemplo, que entrou no segundo tempo. É bom. Que foi bem, cara, mas se você olhar ali no jogo, o Ganso faria também aquele lançamento que ele deu pro Neymar. Entendeu? Mas não marcaria igual, né? A parte física que você falou do Neymar. O Ganso é uma velha senhora aos 24 anos. E ele não tem essa consistência, né, cara? Ele não mantém um jogo atrás do outro arrebentando e tal. Vamos ver. Muito bom. Torço pro Ganso também, cara. Sim, o São Paulo que agora no final de semana enfrenta o Bahia em casa, no Morumbi. O São Paulo vem de derrota pro Atlético Mineiro, tinha perdido por 1-0, a gente meteu a boca aqui. E esse mesmo Atlético Mineiro, sem o Tardelli, ganhou de 1 do São Paulo, e com o Tardelli ganhou 4 do Corinthians. Então foi um bom resultado, até não foi tão ruim. O São Paulo que, se vencer o Bahia, pode passar o Internacional. Basta o Inter tropeçar contra o Corinthians. Exato. O jogo é no Beira-Rio. Você acredita num Corinthians vencedor lá no Sul? Olha, Tião, sinceramente vou torcer muito, mas eu acho difícil. Depois de ontem, cara, a moral do time tá lá embaixo e o Inter tá brigando lá na busca do Cruzeiro, cara. Ele não quer deixar que o São Paulo passe, então eu acho muito difícil. O Palmeiras tem o clássico contra o Santos. O Palmeiras não jogou durante a semana, então tá melhor fisicamente, mas o Santos enfiou 5 no Botafogo. Tá com moral. Quando é assim, quem entra melhor no clássico? Aquele time que jogou 3 dias antes, mas vem de um 5-0, ou o Palmeiras que vem de vitória,
mas passou a semana inteira só treinando. Eu acho que tem tudo pra ser um jogão, viu, Tião? Sinceramente, apesar do Palmeiras estar naquela fase e tudo mais, mas eu acho que vem com moral pelos últimos resultados, e o Santos, depois desse 5-0 numa quarta de final contra o Botafogo, com o Robinho novinho, né? Vamos torcer pra que seja um jogão. Peixão 3-1 no Palmeiras. Eu acho que vai dar um empate 0-0. No 0-0 jamais. 0-0 jamais. Bom, então essa é a rodada dos paulistas no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil a gente já disse, Santos e Cruzeiro, e do outro lado Flamengo e Atlético Mineiro. O sorteio acontece no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Outros destaques, Santucci, o que você gostaria de abordar pra gente encerrar o nosso 1-2 de hoje? Eu acho que tem um destaque aqui também do corintiano Sheik, que ontem deu uma coletiva junto com os outros 3 jogadores do Botafogo. Tô na praia até dezembro, leque. O cara é polêmico. Tô nem aí pra porra nenhuma, leque. E igual eu falei hoje ele é tão cara de pau, desculpa cortar, ele é tão cara de pau que ele falou assim: porra, os caras parecem que ficam no meu pé. Dessa vez, olha só, dessa vez eu não fiz nada. Dessa vez, olha que engraçado. Tem a cara de pau, Luizinho, de falar assim, que dessa vez eu sou inocente. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Mas eu acho que o bacana dele nessa situação, cara, que ele tá fazendo muito mais pelos outros jogadores ali do que por ele. É aquele lance. Ele tava dando a coletiva no restaurante dele. Ele tem a cobertura dele onde ele tava dançando funk semana passada. Ele já falou que tava na praia todos os dias e que só vai se reapresentar pro Corinthians ano que vem. Então ele só tá fazendo isso aí acho que pros outros jogadores e pra criar uma polêmica aí também, porque tem que criar, porque o presidente do Botafogo realmente tá de brincadeira. E assim, o Sheik é tão esperto que é o único brasileiro que tá com a carteira assinada, com salário atrasado e dando risada, Luizinho. Porque ele ganha 400 mil que vem do Corinthians. E os 200 mil que vem do Botafogo, esse ele tá recebendo do Corinthians. Porque se ele não receber, ele mete no pau e recebe. Agora do Botafogo ele sabe que não vai receber hoje. Mas um dia vão vender General Severiano para pagar salário justamente de casos como esse. A diretoria do Botafogo, que já estava quebrada, assume uma dívida de 2 milhões de reais para ter o cara 10 meses, 200 mil por mês, paga 2, depois não paga o resto e manda o cara embora. Quando que um empregado no Brasil, com essa legislação trabalhista que sempre protege o funcionário e na maioria dos casos até tem que proteger, vai deixar o Botafogo sobreviver? O Botafogo com um caso como o Sheik é clássico do futebol brasileiro. Você chamou um caso clássico. Inclusive um dos atletas, agora não vou me lembrar quais os outros 3 ali, tá machucado, tá no departamento médico, entendeu? E você mandar um cara que tá no departamento médico, que, cara, não sabe qual clube que vai ser o próximo dele, é uma baita sacanagem. E o legal da coletiva de ontem foi que ele tava dando a coletiva tava sendo no restaurante dele e passou um cara na rua, não sei se você ficou sabendo. Não. Dentro de um carro, os repórteres tudo lá, aquela tensão toda, e o cara: ei, Sheik, chinelinho do capim, vai tomar no pi, filho da pi. E ele deu risada, cara. Aqui é Rio de Janeiro, leque. Só faltou escutar os pá, da CG estourando na porta. É isso, cara. Ai, bom demais, Santucci. Vamos encerrando por aqui. Quer mandar um abraço? Quer mandar... Posso fazer só mais um destaque, cara? Ainda falando do jogo de ontem do Corinthians, a gente só cara, tem uma notinha pra falar da criança que apareceu e o resto é tudo seu. Tá, legal. Que os jogadores do Atlético ontem, no final do jogo, não só os atletas, como também a comissão técnica foi lá no meio de campo. Dançou o Mano Menezes. Fez aquela dança, que eu acho válida, porque é do futebol, é uma brincadeira, mas eu acho que vale considerar também que no primeiro jogo o Mano não fez nada pra provocar o time do Atlético. Ele tava lá só curtindo o momento. Exatamente, cara. E o time inteiro do Atlético foi e dançou pra fazer aquela volta, mas eu acho válido, cara. É a brincadeira do futebol, não ofendeu ninguém, não machucou ninguém, então tá tudo certo. Tá tudo certo, com certeza. Rafael Santucci encerrando então esse 1-2 de hoje nesta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2014. Vamos encerrando por aqui. Luizinho Rodrigues, solta a vinheta. Futebol 1-2. Ipa e Bola, uma jogada. Baterias líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema.